essências viajantes abençoadas, vamos para o 13º dia do exercício mágico da gratidão. Bora lá! Realize todos os seus desejos. A imaginação é o verdadeiro tapete mágico. Norman Vincent, escritor. Olha isso, bora lá! Se tiver seguido os exercícios mágicos dia após dia, a essa altura você já terá construído uma extraordinária base de apoio ao praticar a gratidão por tudo o que recebeu e continua a receber em sua vida. Hoje, no entanto, é um dia empolgante, pois você vai começar a usar o poder mágico da gratidão para realizar os seus sonhos e desejos. Centenas de culturas nativas ao longo dos séculos praticaram a tradição de agradecer por aquilo que desejavam antes de recebê-lo, criando cerimônias elaboradas para colocar o máximo de energia possível no ato de dar graças. Desde a antiguidade, os egípcios celebravam a estação das cheias do Nilo para garantir que o fluxo constante de água no rio. Os indígenas norte-americanos e os aborígenes da Austrália executavam danças da chuva. Várias tribos africanas realizavam cerimônias para dar graças ao seu alimento antes de sair para caçá-lo. E o próprio sentido das orações em todas as culturas e religiões está em agradecer antes de receber a graça desejada. A lei da atração afirma que semelhante atrai semelhante, o que significa que você precisa formar em sua mente uma representação ou imagem que se assemelhe àquilo que deseja. Então, para atrair o seu desejo, você precisa se sentir como se já tivesse alcançado, para que a maneira como se sente também seja semelhante à maneira como se sentirá ao obter o que deseja. A forma mais fácil de fazer isso é ser grato pelo que você quer antes de recebê-lo. Se a ideia de usar a gratidão para receber o que quer nunca tiver lhe passado pela cabeça, você acaba de descobrir mais uma de seus poderes mágicos. As palavras contidas na própria Bíblia Sagrada prometem exatamente isso. Pois a quem tem gratidão agora, vou ler de novo. Pois a quem tem gratidão agora, mais será dado no futuro e terá em grande quantidade. Pois a quem agradece agora, quanto mais a gente agradece, mais a graça desce e o milagre acontece. Quanto mais gratidão a gente tiver agora, mais gratidão será dado para nós agora e no futuro. Mais a gente vai receber, entendeu? Então, pois a quem tem gratidão agora, mais será dado no futuro e terá em grande quantidade, ou seja, em abundância infinita. A gratidão é isso. Tá? Agradecer sem ter nas mãos, sem receber, é sobre isso. A gratidão é algo que você precisa ter antes de poder receber o que quer que seja. E não algo que você simplesmente demonstra depois que algo de bom lhe aconteceu. Então, entendeu? A gente tem um hábito, eu te dou, oi, tudo bem? Como você está? Eu tenho um presente para te dar. Ai, obrigada! Não é sobre essa gratidão. É sobre aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, já agradece por isso. Trocar de trabalho, aumentar a tua renda financeira, já agradece por isso, entendeu? É essa gratidão. Agradece sem ter nas suas mãos. Fé, entendeu? A maioria das pessoas se sente grata depois de receber algo, mas para fazer com que os seus desejos se realizem e trazer abundância a todas as áreas da sua vida e mudá-la por completo, você precisa ser grato antes e depois. Então eu agradeço antes de receber e eu agradeço depois que eu recebi. Entendeu? Ao demonstrar gratidão sincera pela realização do seu desejo com antecedência, na sua mente você forma uma imagem como se já tivesse alcançado e sente-se realizado. Se continuar agarrado a essa imagem e a esse sentimento, receberá o que deseja como em um passe de mágica. Você não sabe como irá recebê-lo, nem é sua função descobrir.
Você, por acaso, procura saber como a gravidade vai mantê-lo preso ao chão quando for dar um passeio? Não, né? Então tá. Apenas confie e sabe que ao sair... Não, né? Apenas confie e sabe que ao sair para passear, a lei da gravidade garantirá que isso aconteça. Então, a gente está aqui no chão. Como que funciona? A gente não interessa como. A gente sabe que está aqui no chão, entendeu? É isso. Da mesma forma, você precisa confiar e saber que, quando é grato por aquilo que quer, a magia da gratidão vai atrair seus desejos até você, pois esta é uma lei do universo. Entendeu? Agradece antes de ter, agradece antes de receber. Mentaliza aquilo que você quer e agradece, 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 agradece. No começo deste livro, eu lhe pedi que tivesse muita clareza sobre o que você deseja em cada área de sua vida. Se ainda não fez isso, esta é a hora de fazer. Então lembra que no começo desse livro eu falei para você sentar com muita calma e escrever os seus sonhos com muita clareza? Tu quer viajar? Quanto que tu quer ganhar? Que tipo de trabalho tu quer ter? Como que é a casa que você deseja? Que tipo de carro você quer? Entendeu? Qual é o plano para você ter filhos? Enfim, com muita clareza, tá? No vídeo 1, no vídeo da magia, da explicação da introdução, eu explico isso para vocês, beleza? Então tá bom. É da magia? Deixa eu dar uma olhada aqui se é da magia da introdução, para não falar bobagem para vocês. Não, é a magia da introdução, tá bom? Então vamos lá. No primeiro vídeo, tá? O que você mais deseja neste momento? Bora lá. Consulte as listas porque foram várias coisas. Consulte as listas que fez agora, escolha seus 10 principais sonhos para esse exercício mágico. Eles podem estar ligados a diferentes áreas da vida, como finanças, saúde, família e relacionamentos. Ou talvez prefira escolher 10 em uma só área que deseja muito modificar, como sua carreira. Seja bastante claro e detalhista quanto ao que quer para poder ver as mudanças trazidas por esse exercício. Imagine que está encomendando ao universo seus 10 principais desejos, pois, na verdade, ao usar a lei da atração, é exatamente isso que está fazendo. Sente-se diante de seu computador ou pegue um papel e caneta e crie uma lista dos 10 principais desejos, como se já tivesse recebido, igual ao modelo a seguir. Então aqui eu vou ler os modelos que ela traz de exemplo pra gente, tá bom? Obrigado, obrigado, obrigado por... Preencha a lacuna com o seu desejo como se já tivesse sido realizado, por exemplo. Obrigado, obrigado, obrigado por ter tido a pontuação alta suficiente nas minhas provas para garantir uma vaga na universidade que eu queria. Obrigado, obrigado, obrigado pela excelente notícia de que vamos ter um bebê. Obrigado, obrigado, obrigado pela casa dos meus sonhos que tem tudo o que queríamos até os últimos detalhes. Obrigado, obrigado, obrigado pela conversa incrível que eu tive ao telefone com meu pai e que melhorou o nosso relacionamento. Obrigado, obrigado, obrigado pelos ótimos resultados nos meus exames médicos que mostraram que eu estou saudável novamente. Obrigado, obrigado, obrigado pelo dinheiro inesperado que recebi, que é exatamente a quantia de que eu precisava para a minha viagem de férias à Europa. Obrigado, obrigado, obrigado por nossas vendas terem duplicado este mês. Obrigado, obrigado, obrigado pelas ideias que ajudaram a conquistar o nosso maior cliente até agora. Obrigado, obrigado, obrigado pelo companheiro ou companheira perfeito e perfeita. Obrigado, obrigado, obrigado por nossa mudança ter sido tão fácil e descomplicada. Então ela deu exemplos de que os seus 10 desejos, os seus 10 sonhos, desejos não, sonhos, você já agradeceu. Então você faz dessa maneira, tá bom? Escrever obrigado 3 vezes seguidas é uma atitude poderosa, pois evita que você desperdice palavras e aumente o foco da sua gratidão. Também é uma fórmula mágica, pois 3 é o número de todas as novas criações do universo. Por exemplo, é preciso um homem e uma mulher para gerar um bebê. O homem, a mulher e a criança totalizam 3 e completam uma nova criação. A mesma regra dos 3 se aplica à criação de
tudo no universo, inclusive do seu desejo. Portanto, quando você diz obrigado 3 vezes, está usando o número mágico da criação e o número mágico da criação e uma fórmula mágica secreta. Entendeu por que ela fala desde o começo? Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Entendeu? É isso. O segundo passo do exercício, realize todos os seus desejos, consiste em saturar seus desejos com uma quantidade ainda maior de gratidão. Você pode completar essa etapa a qualquer momento, seja enquanto estiver listando os seus 10 principais desejos ou ao longo do dia. Para encher cada um dos seus desejos com o poder mágico da gratidão, pense no primeiro desejo da sua lista e responda mentalmente as seguintes perguntas como se já tivesse recebido. Aí eu vou ler o número de perguntas aqui para vocês, tá bom? Quais emoções sentiu quando o seu desejo foi realizado? Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado o seu desejo e como fez isso? Qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? Ao responder essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possível. Então, essas 3 perguntas aqui, para ficar mais fácil para você, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo, tá? Eu sempre deixo na descrição do vídeo o resumo do exercício, mas essas 3 perguntas aqui, para facilitar para vocês, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Por fim, releia cada desejo de sua lista e siga os mesmos passos para cada um deles até ter completado todos os 10. Gaste pelo menos 1 minuto para cada desejo. Se quiser fazer algo realmente poderoso e divertido, crie um quadro mágico para fixar gravuras que representem os seus desejos. Coloque-o em um lugar onde você possa vê-lo com frequência e preencha com as imagens que recortar. Escreva com letras grandes a palavra obrigado, obrigado, obrigado no seu quadro mágico. Este exercício pode ser feito envolvendo toda a sua família, pois é uma atividade que as crianças adoram. Imagine que o seu quadro é verdadeiramente mágico e que, sempre que você coloca uma gravura representando qualquer um de seus desejos, começa a atraí-lo no mesmo instante. Sua gratidão constante por esse desejo irá puxá-lo como um imã em direção à sua vida. Entendeu? Eu tenho no meu computador um quadro mágico já, né? Que eu escrevi uma frase e aí eu coloquei imagens das coisas que eu quero, das viagens que eu quero, do dinheiro, do meu escritório, de tudo que eu quero, sabe? A minha família, o carro que eu quero. Eu já tenho um carro muito bom, que eu sou apaixonada, porque a Sportage era o carro da minha vida, do meu sonho. Eu já tive uma e eu quis outra novamente e Deus foi tão bom que Ele trouxe pra gente no final de 2024, foi em outubro, foi novembro ou em outubro, eu consegui novamente reconquistar a mesma Sportage, a mesma não, né, porque já foi outra, mas do mesmo ano, a Sportage que a gente tanto queria e a gente tá muito feliz. Só que tem um outro carro que eu sonho. Então, no meu quadro de visualizações, que tá na imagem do meu computador, eu tenho as coisas que eu gostaria, mas aí eu vou fazer diferente. Agora eu vou pegar uma folha e aí eu vou imprimir todas as imagens que eu quero e aí eu vou colar aqui na parede. Quando estiver pronta, você vai lá no Instagram que você vai ver a foto que eu vou deixar para você. Mas você viu como é fácil? Então você pode escolher os seus 10 sonhos e já agradecer por eles. Para facilitar um quadro de visualizações. Você quer carro, você quer casa, você quer dinheiro, você quer saúde, você quer uma viagem, o que você quer? Monta um quadro de visualizações de um lugar onde você possa sempre ver. Né? Eu vou mostrar o meu amanhã para vocês como vai ficar, mas monta um quadro de visualizações para que facilite para você. E cada vez que você vê, obrigado, 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 porque você já manifestou isso na sua vida. Lembra? A gente agradece antes de ter, antes de receber. E lembrando que as 3 frasezinhas, as 3 perguntas que ela colocou aqui, eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Resumo do nosso exercício de hoje. Exercício mágico número 13. Realize todos os seus desejos. Então, quando você for dormir amanhã,
Você vai enumerar a primeira coisa de noite. Enumere suas bênçãos, faça uma lista de 10 bênçãos, escreva por que você se sente grato e releia sua lista ao final do dia, do item, ao final de cada item, diga obrigado, obrigado, obrigada. Lembra o poder dos 3? É sobre isso! E sinta o máximo de gratidão possível. Durante o dia, de manhã, de tarde, aí você decide, né? Hoje à noite, se você quiser, já para ficar amanhã o dia inteiro fazendo isso, ó, que legal! Sente-se diante do seu computador ou com uma caneta em um diário e faça uma lista dos seus 10 principais desejos e escreva obrigado 3 vezes antes de cada um deles, como se já tivesse recebido. Por exemplo, obrigado, obrigado, obrigado por o nome do desejo que você realizou, tá bom? Responda mentalmente as seguintes perguntas como se já tivesse recebido cada um dos seus 10 desejos. 1. Que emoção eu senti quando o meu desejo foi realizado? 2. Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado o desejo e como você fez isso? E 3. Qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? Ao responder essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possível, tá bom? Por fim, releia cada um dos desejos em sua lista, dando a ênfase à palavra mágica obrigado, para que possa senti-la mais profundamente possível. Se quiser, monte um quadro mágico e recorte algumas gravuras, 5, né? Se quiser, monte um quadro mágico e recorte algumas gravuras para colocar nele, pendurando em um lugar onde você possa vê-lo com frequência e escreva nele com letras grandes a palavra obrigado, obrigado, obrigado. E antes de dormir, pegue a sua pedra mágica e agradeça 3 vezes pelo ponto alto do dia, tá bom? Então, essas frasezinhas aqui, eu vou deixar na descrição e vou deixar no primeiro comentário. As frasezinhas eu vou deixar no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Então, viu como é importante a gente praticar a gratidão? Viu como a gente pode agradecer por aquilo que a gente não tem ainda em nossas mãos, né? Eu lembro que quando a gente vendeu em 2022... quando eu vendi a minha Sportage de 2022, foi um choque, porque era o carro dos meus sonhos. Deixa eu contar para vocês rapidinho, né? Para não ficar muito longo. Eu tinha um Celta, e aí ele já tava quitado e tal, velhinho, já tava na hora de trocar. A gente foi numa loja aqui perto de casa e tinha vários carros, e o Paulo foi fixando num carro. E eu só fui, vou trocar de carro, tá bom. Ele ainda tinha dito, eu quero uma Tucson, ou eu quero um Fusion, porque, né, bem contraste assim, Tucson, Fusion, bem diferente. E o Paulo é muito, agora não, mas o Paulo é muito esportista, assim, sabe, ele gosta de carro, sabe, ele gosta de sonzão, ele é bem molecão nesse quesito, eu acho isso muito legal nele, som alto, caixa especial, caixa selada, esses negócios tudo o Paulo curte. Então a gente entrou, tinha um Fusion, e aí começamos a olhar, tinha várias lojas no lugar que a gente foi, que era um auto shopping aqui perto de casa que tem, e aí tô olhando os carros, tá. Aí um carro saiu e lá no fundo, numa outra loja, eu bati o olho na Sportage. E eu nem sabia o nome desse carro. Só que eu sempre achei bonito carro alto, sempre achei Gisele, sempre achei bonito. Quando eu bati o olho no carro, eu falei pro Paulo, eu quero aquele carro. Aí o Paulo falou, a gente não tem dinheiro. Eu falei, não perguntei, mas eu quero aquele carro e eu só vou sair daqui com esse carro. Ele falou, você tá louca? Eu falei, não, eu vou sair daqui com esse carro. Dei a volta, fui lá, oi, tudo bom? Era outra loja. Oi, tudo bom? Tal, aquele carro. Tá. Vou dar o meu de entrada. Avaliaram o meu carro na época em 17 mil. Avaliaram o meu carro, eu daria 17 mil de entrada e financiaria o resto, né? Quer fazer um test drive? Aí o Paulo, amor, você não dirige. Falei, não interessa, mas eu quero esse carro. Aí, enquanto o Paulo tava conversando com o rapaz sobre o valor do carro, eu entrei no carro, eu não conhecia o Ho'oponopono da forma que eu conheço, mas eu praticava, eu te amo, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Eu sentei no banco do motorista, eu não dirijo, eu sentei no banco do motorista, passei a mão do volante, eu falei, esse carro é meu, eu não saio dessa loja sem ele. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo, eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu sou grata, eu te amo. Saí do carro, aí o rapaz, quer fazer um test drive? Aí o Paulo, ela não dirige. Eu falei, tá, eu não, mas você dirige. Aí o Paulo entrou no banco, sentou no banco do motorista, eu sentei no banco do passageiro, o rapaz foi atrás, a gente deu uma volta. Caraca, que carro, que emoção, né? Que a gente ficou, tipo, eu tinha né? Eu tinha uma moto, da moto eu fui pro Celta, e tipo, eu tava indo pra
para Sportage, a mais SUV, né? Porque é um carro grande, família, né? Enfim. E aí, tá, vamos, gostou? Falei, pode passar a ficha aí, Paulo. Amor, falei, moço, pode passar. Aí, cara, vamos lá, vai dar certo. Aí ele ficava olhando assim, o Paulo, cara, vai sair muito além do nosso. Não, eu ia dar 17 mil de entrada. Beleza, entrou, passou. Aí o Paulo, passou? Passou, pode assinar. Aí o Paulo assinou os contratos, tudo bonitinho. Só que como era um carro de revenda, então eu ia pegar ele no final de semana. Detalhe, eu comprei ele no sábado e no outro sábado eu ia viajar. Eu ia para Paranapiacaba, porque todo ano eu vou para Paranapiacaba. E a família não sabia, o Paulinho não sabia, minha sogra não sabia que eu havia trocado de carro. Eu saí de casa com o Celta. Eu voltei ainda naquele dia com o Celta porque eu não podia voltar sem carro, porque tinha todo, né, tudo bem. Aí voltamos para casa e quando foi na quarta-feira, a gente voltou na loja para pegar o carro. Nossa, quando eu cheguei em casa, a minha garagem ela é estreita, a gente achou que o carro não ia dar dentro da garagem, o Paulinho era tão pequenininho que ele ficava em pé no carro. Hoje ele não fica mais, mas ele ficava em pé no carro. E foi mágico, né? A gente ficou 5 anos com aquele carro, foi tudo de bom na nossa vida, foi um presentão, assim, né? Eu vendi ele para uma família, e a venda dele, eu já tenho vídeo no canal também falando dele, eu vou deixar nos cards desse vídeo para você poder assistir aqui em algum lugar, para você poder assistir, porque é um carro que, gente, eu sou apaixonada, e eu vendi ele da mesma forma que eu conquistei ele muito rápido, eu vendi ele muito rápido, né, fazendo o Roupão no Ponto, que eu já conhecia, já entendia, da mesma forma que eu fiz as 3 vezes, eu também fiz aí 108 vezes para agradecer por tudo que esse carro me proporcionou, e aí rapidinho a gente achou uma outra família, né, uma outra família nos achou lá de Curitiba e veio buscar o carro aqui, então tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica, enfim, eu só agradeço. E aí quando foi o ano passado, eu tinha uma Space Fox, que já estava dando muito problema, a gente resolveu vender. E aí a gente saiu um belo dia, vamos dar uma olhada no carro? Vamos! Aí a gente começou a olhar e a gente entrou numa casa que o cara tava vendendo, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, mas eu não queria trocar de carro, porque o meu carro aquele carro era um outro propósito. Só que ele falou, eu tenho uma Sportage. Hã? Eu tenho uma Sportage 2008. Sério? Sério, tá ali do outro lado, vamos lá? Nossa, quando ligou, cara, o barulho do motor, misericórdia. Aí eu falei, tá bom. Enfim, consegui comprar o carro. Saí de casa com uma Space Fox e voltei com uma Sportage. Tá vendo? O que é nosso, o que é seu vai te encontrar, né? Era uma coisa que o Paulo queria muito, era uma coisa que eu queria muito e a gente conseguiu manifestar rápido, né? Porque eu vendi em 2022, em 2024 comprei de novo, tá vendo? Então tudo tem a hora certa para acontecer, então só já agradece. Quanto mais você agradecer, mais você vai transformar os seus sonhos em realidade. Está em suas mãos o poder de fazer isso. E eu vejo você amanhã. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim. Saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude. Vejo você amanhã.